Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues e esse é mais um Manual do Brasil Dá o Papo. A equipe do canal e eu continuamos aqui cumprindo o nosso isolamento social e estamos todos em casa. Eu espero que todos aí também estejam bem, principalmente nesse momento difícil que a gente está vivendo. Passado mais de 40 dias de isolamento social, as autoridades brasileiras começam a entender o tamanho dos efeitos da doença aqui no nosso país, mas ainda existem muitas dúvidas sobre os números dessa doença, de casos e principalmente de óbitos. Será que esses casos estão subnotificados? Será que a gente pode confiar nesse número? Existem outros dados que a gente pode comparar com esse que a gente tem? Fica até o final desse vídeo que a gente vai responder a essas e a outras perguntas. Mas antes, se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo e não deixe de apertar esse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever. Não deixe ainda de apertar o sininho e receber todas as notificações sempre que a gente lança novos vídeos. E não esquece de deixar o seu like. Isso é muito importante para a gente fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Não resta dúvida que os problemas causados pelo coronavírus na nossa sociedade são enormes. Os números de infectados e de mortes são chocantes. Até hoje, 7 de maio, o dia que eu estou gravando esse vídeo, o Brasil teve pouco mais de 127 mil casos confirmados da doença e o triste número de 8.588 mortes. Monitorar esses números não é uma tarefa fácil, mas é muito importante para que se entenda o real comportamento do vírus na sociedade, para que medidas mais ou menos restritivas sejam adotadas. Mas como eu falei antes, monitorar e medir esses dados e o comportamento desse vírus exige a testagem em massa da população. Significa dizer que a gente precisa testar o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa saber quem já foi infectado e está imune, quem está infectado e é assintomático, e ainda saber o percentual da população que ainda não teve contato com o vírus. Com esses dados, uma política de saída do nosso isolamento pode ser feita de forma eficiente. Acontece que, apesar da teoria ser perfeita, a prática impõe várias dificuldades. A primeira delas é a falta de testes. O mundo inteiro está na mesma situação e na mesma página que a gente. E a capacidade global na produção de testes não consegue atender à demanda por esse produto. O resultado, faltam testes no mercado. A segunda é operacional. O Brasil é um país de dimensões continentais. Portanto, a testagem em massa da nossa população seria um grande desafio logístico. Logo, se a gente precisa testar e a gente não tem teste, como confiar nos números apresentados? Sem dúvida, os números de casos e de mortes do Covid aqui no Brasil devem ser bem maiores do que são divulgados. Existem alguns dados que me chamaram bastante atenção a respeito disso que eu quero dividir com vocês. O primeiro, o número total de mortes em São Paulo em março de 20 ficou 168% acima do registro oficial. 2. As internações por síndrome respiratória aumentaram quase 10 vezes no Brasil em 2020. 3. Os cartórios registraram um aumento de 1.035% nas mortes por síndrome respiratória entre março e abril. 4. O número diário de enterros em cemitérios públicos em Manaus, por exemplo, aumentou 161%. E 5. O número de enterros aumentou 18% no mês de abril na cidade de São Paulo. Esses números nos colocam uma pulga atrás da orelha sobre a subnotificação do coronavírus aqui no Brasil. Importante dizer que ter dados corretos, transparentes e o mais precisos possíveis não são necessários somente por estatística e para deixar a gente com mais ou menos medo. Ter dados precisos são importantes para se pensar políticas eficientes de reabertura da economia, sempre preservando vidas. Sem esses dados, como bem disse o nosso atual ministro da Saúde, Nelson Tais, a gente está voando às cegas. Valeu e até o próximo vídeo.